Bom dia, um lindo dia. Hoje, dia 26 de setembro. Estamos quase acabando esse mês e com a primavera chegando, com muita energia, com muitas questões, né, nesse mês. Para mim, setembro é sempre intenso por uma questão energética, né? Quando a gente tá falando sobre saúde mental, sobre questões tão profundas quanto a própria questão dos pensamentos e da efetividade do suicídio, fica uma energia que é muito importante ser levantada, tá? Muitas pessoas fogem, né, de terapia, de olhar para suas questões, suas mágoas, rejeições, ansiedades, porque é doloroso, não é fácil, mas é muito necessário para reabilitação, né? Até reabitação do próprio corpo. Semana passada a gente estava falando aqui sobre lareira, né? Trazer aquele senso de aconchego para você mesmo, para sua própria companhia, né? Muitas pessoas acabam projetando o amor ali no exterior a uma causa, a uma pessoa, né? Um relacionamento amoroso, alguém que admira bastante, as pessoas que têm aqueles ídolos, né? Que, nossa, essa pessoa é tudo na minha vida. E tudo bem, faz parte, né? De a gente estar na vida. Estar na vida é uma maneira, certa maneira de a gente projetar, né? Se a gente não projeta, hoje aqui, terça-feira, a gente falando sobre, iniciamos, né? Falando sobre a mente. Se a gente não projeta as coisas, se a gente não dá um direcionamento, um foco, né? Para onde a gente gostaria também de chegar, a gente fica só como uma folha no vento na vida, né? E muitas vezes dá uma impressão de falta de propósito. Então a projeção em si ela não é uma coisa ruim. Mas se você só vive de projeção, você pode inclusive se revoltar com essas projeções. Quando algo que você tá imaginando, uma pessoa, né? Não, essa pessoa deveria agir dessa determinada forma. E ela não age, você se revolta, você tem raiva daquilo ali. E você tá tendo raiva das suas próprias expectativas que você nutriu e está sendo frustrado pela realidade, né? Então, a realidade equilibrada é a gente sim projetar, a gente se permitir sonhar, né? Pra gente ir em direção daquilo ali que a gente quer, aquele estilo de vida, aquela felicidade que faz sentido pra gente. E felicidade é muito relativo, porque felicidade pra mim pode ser ter 1 trilhão de reais, ter muito sucesso naquele momento, né? Ali naquele instante pode significar felicidade para mim. E aí, como eu sou da área da psicologia transpessoal, né? A gente olha assim, não vai negar essa felicidade no dinheiro, no sucesso profissional, mas vai olhar ainda mais profundo por que e para que você quer aquilo, né? Para que aquilo faz sentido na sua vida. Pra você não chegar lá, né, naquela projeção e ficar desanimado, falar, nossa, era só isso? Tem um filme da Disney e da Pixar que é maravilhoso, se chama Soul, né? Soul em inglês é alma, né? E dando um spoilerzinho, mas essa parte até ficou bem famosa na internet, que era um cantor de jazz que ele queria porque queria, né, cantar num determinado lugar que era muito conceituado na cidade dele e tudo. E daí acaba acontecendo de ele realizar esse sonho, eventualmente. Ele fala assim: "Nossa, eu fiquei a minha vida toda pra realizar isso. E agora que eu fiz, eu tô com uma sensação de bom dia, Mauro. Agora que eu realizei esse grande sonho, né? Essa questão que a minha vida inteira eu projetei ali, eu tô com essa sensação de. Parece que tá faltando algo a mais, né? Um tempero, é só isso, né? E daí
uma moça que ele tocou lá, que ele admirava muito, ela falou assim: tem a história de um peixe que ele queria muito ir pro oceano, né? E daí ele tá nadando lá na água e em um momento ele chega e fala assim: por favor, onde é o oceano, né? E daí falam pra ele: mas você já está no oceano. Então ele fala: não, isso aqui é água. Eu quero ir pro oceano. E a nossa mente, né, é muito assim. A gente muitas vezes nunca tá contente com o que se apresenta, né? E uma pitadinha de inconformação é importante para que a gente esteja sempre em movimento, mas em excesso isso vira angustiante, isso vira debilitante. Então a importância, né, de o equilíbrio em todas as coisas. Tudo que a gente vai fazendo aqui semanalmente, todas as emoções, todas as energias, todas as histórias, elas são bem-vindas. Mas se a gente se apegar demais a qualquer uma das coisas, acaba acontecendo de a gente estar constantemente infeliz. Porque a gente se apega ao que deveria ser, não deveria ser assim e não está sendo, ou se apega ao que foi e é que a gente também não aceita de determinada forma. E daí a importância da gente sempre estar ressignificando, trabalhando, né? Tem histórias que a gente pensa assim: nossa, até já superei isso. E de repente, tá ali na frente, surge ela de novo. E é o que a gente vai fazendo, né? Dentro de nós, em todos os nossos corpos. Vamos fazer agora a tiragem da carta da semana. Tem cada vez menos cartas aqui para eu colocar, porque conforme a gente vai trabalhando elas, né, eu vou as guardando em outro espaço. Para cada semana um tema novo. Olha lá a energia que saiu, que poderosa. Kali, medo. Eu adoro a deusa Kali. Tem uma interagente queridona minha que ela se conectou muito com o hinduísmo através de algumas coisas que a gente trabalhou, algumas coisas que ela foi ver, tântrica, né? E ela gostou tanto de Kali que ela colocou o nome da gatinha dela, de Kali, uma das gatinhas que ela adotou, né? E Kali tem uma simbologia bem forte aqui, ó, se você vê essa carta, ela é bem intensa. Tá com a simbologia do triângulo para baixo aqui, né? Kali medo. Esse triângulo voltado para baixo, ele é muito relacionado ao feminino, tá? Na área tântrica, triângulo para baixo é o feminino, triângulo para cima é o masculino. E daí essa conexão, né? As mãos dela estão forradas de sangue. Muitas pessoas ficam com medo dos deuses hindus e dessa simbologia, porque às vezes são simbologias extremas, assim, em estilo Kali, né? Muita gente tem medo dessa simbologia. Mas essas mãos com sangue tem toda uma história relacionada a ela, que a Kali foi criada com os atributos mais intensos, os atributos mais amedrontadores, porque estava tendo um demônio lá na história, né, que os vários deuses sozinhos, eles, e mesmo se juntando ali, eles não estavam conseguindo derrotar. E a Kali foi feita da energia mais intensa, da energia mais profunda, do mais amedrontador de cada um dos deuses, para que fosse enfrentado aquele demônio com a energia mais intensa que existe. E daí as mãos, né, de sangue, que a gente, muitas imagens que se vê de Kali tem essa representação, é porque o demônio que os deuses não estavam conseguindo combater, toda vez que ele era ferido e caía o sangue dele no... Tinha uma maldição lá, né?
que toda vez que caía sangue daquele demônio no chão, criavam-se mais. Então os deuses não estavam conseguindo, né, o derrotar por causa disso. Toda vez que cortava, caía uma outra parte ali, né? E se multiplicava aquele demônio. E daí que a Kali, quando ela foi criada, ela viu também esse movimento, né? Que toda vez que ela disseria algo que machucava aquele demônio, aparecia outro. E o que ela aprendeu é que toda vez que ela cortava lá o demônio, ela pegava com as mãos e tomava aquele sangue, né? Então, o demônio não pôde mais se multiplicar na terra, né? E olha só que forte, que poderoso essa simbologia. A Kali, né, que cortou lá e caiu sangue, e ela colocou dentro de si, e aquele demônio não pôde mais se multiplicar na terra. Foi como se ela integrasse aquela energia dentro de si. E é exatamente como a gente trabalha o medo, é exatamente como a gente integra o medo. Muitas vezes as pessoas pensam que integrar o medo, né, vou acessar a coragem, minha motivação e nunca mais vou sentir medo na vida. Não, integrar medo é você sentir o medo. Integrar medo é você colocar ele pra dentro e perceber que ele não vai mais te impedir de agir, né? É você ressignificar aquele medo. É muito sincrônico com o que eu tava falando até então, né? É muito esse processo da gente projetar, da gente se acalmar, da gente colocar as coisas para dentro de uma maneira diferente. O medo, ele sempre vai existir, porque ele é uma das energias, ele é algo que nos avisa pra gente ter precaução em relação às coisas, né? Pra gente ser prevenido, né? Ali. Por exemplo, mostrando aqui a Kali, né? Que tem um... Esqueci o nome. É como se fosse um machado. Não é bem um machado, né? É essa foice. Tem uma foice, né? Pra cortar ali as coisas ruins. Tem também a cobra nos braços dela, que a cobra tem a simbologia da ascensão da consciência. Por quê, né? A cobra se rasteja, né? Mas ela tem capacidade de levantar a cabeça pro alto, assim, e subir. E daí fala que quando a gente não está consciente, né, das nossas questões negativas, não está consciente que a gente pode ir além delas também, porque o que acontece com muitas pessoas na jornada de autoconhecimento é ver suas questões negativas e achar que vai estar sempre rastejando, né? Só vai estar lá embaixo, não tem saída para cima. E daí a cobra, ela traz essa simbologia da expansão da consciência. E também tem uma das mãos dela, é como se fosse um tamborzinho, né? E o tamborzinho, ele traz a simbologia do tempo. O tempo é uma outra coisa que causa muito medo, né? E a Kali, ela é conhecida. Aqui no Oráculo da Deusa, colocaram ela como a deusa relacionada ao medo, né? Pra gente trabalhar o medo, que tem tudo a ver. Mas também ela é conhecida como a deusa do tempo, né? O tempo que amedronta muitas pessoas. Se a gente for ver a ansiedade, é você olhando para o futuro e temendo que não vai ter recursos o suficiente para realizar tudo aquilo que você quer projetar, tudo aquilo que você gostaria, achar que não tem ferramentas o suficiente, né? Daí vem a ansiedade. A depressão, ela vem muito de um olhar para trás, estar preso no tempo passado ali, no que já passou e tendo, né, essa relação de, poxa, poderia meu tempo ali no passado ter sido diferente. Tem muito mais, né, minúcias em cada um deles, na ansiedade e na depressão, mas ambos têm a ver com o tempo que a gente não está aqui, a gente tá com medo, a gente não tá no presente,
efetivamente, né? A gente tá com medo de viver a vida aqui ou agora. Então, sensacional, muito importante a gente trabalhar essa energia aqui, né? Cali, medo. E vamos agora para nossa parte meditativa, para a gente abrir, né? Relaxar a mente, ir abrindo os nossos canais de percepção, abrindo os nossos canais para trabalhar, para integrar, né? Não ficar toda hora fugindo desse medo que nos impede de fazer tanta coisa, né? Que o medo seja um alimento para a gente sempre estar atento, mas não um impeditivo da gente viver a nossa melhor vida, né? Eu admito aqui, ó, para vocês, eu me identifico como o tipo 5 do Enneagrama, né? E vou te falar diariamente o quanto eu acesso o medo, o quanto eu percebo o medo, né? Mas autoconhecimento, ele é muito libertador, porque vários medos, várias coisas que eu tinha, eu trabalho neles e vou superando, porque eu vejo que o crescimento tá ali, né? Muitas vezes um posicionamento que a gente, mais intenso que a gente deveria ter, né? E por muito tempo eu tive medo, mas com o caminhar, com a experiência, você vai ganhando confiança. E não é que você supera totalmente o medo, você convive com ele, mas ele não te amedronta mais a ponto de paralisar. Ele só está presente ali com você para você sempre orar e vigiar, né? Então vamos lá, vou convidar você aí no espaço onde você estiver para ajeitar a sua coluna, fechar os olhos, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E vamos convidando todo o nosso corpo, desde o topo da cabeça, passando pelo rosto, ouvidos, ombros, braços, mãos. Cada parte que eu vou falando vai se relaxando. Vamos relaxando nossa garganta, tórax, todos os nossos órgãos internos. Vamos relaxando nossas costas, glúteos, coxas, joelhos, até os nossos pés. Com esse corpo relaxado, vamos nos conectando, vamos imaginando que você está lá no centro do universo, com as estrelas, com a escuridão. E se a escuridão te amedronta um pouco, perceba que você nesse instante está na escuridão cósmica, na escuridão que tem a capacidade de criar tanta vida, criar tantos sonhos, criar tanta materialidade e imaterialidade. E nesse espaço cósmico, com as estrelas, nesse espaço cósmico, cheio de vazio ao nosso redor, a gente vai gentilmente nos conectando com um barulho de tambor. Tutu, 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 tutu. E esse barulho desse tambor que vai tocando e reverberando por todo o nosso corpo, esse barulho de tambor é o barulho do tempo, é um barulho que nos conecta também com o medo, que é uma das emoções mais viscerais que cada um de nós sentimos. E esse tambor, tutu, 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 que continua tocando, ele vai nos conectando às nossas vísceras, vai nos conectando ao nosso coração. O medo, ele não é a ausência
de coragem. O medo, ele é a ausência de ação. Porque o coração, enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, ele está constantemente, assim como esse tambor que eu pedi para você se conectar, batendo. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. E esse bater do coração, esse bater do universo que está constantemente tocando, constantemente vibrando, esse bater do coração do universo, ele gera, sim, muitas vezes a sensação do medo em relação ao desconhecido. Mas sintonizando com esse coração que acelera ou diminui as batidas conforme vamos sentindo medo, a gente vai aqui no centro desse universo abrindo a nossa mente, pois a mente universal, ela é perfeita. Ela traz as situações, os aprendizados necessários para a nossa própria evolução. Então, com a batida desse coração, coloque suas mãos no seu coração nesse instante e se permita perceber se está acelerado, muito rápido ou mais devagar, sem julgar, simplesmente perceber e receber. Inspirando, expirando, soltando pela boca. Inspirando, expirando, soltando pela boca. E mais uma vez, inspirando e expirando pela boca. Vamos trazendo a nossa cabeça para baixo, em direção ao coração. E ao nos conectarmos com o medo e abaixando essa cabeça nessa reverência, a gente percebe que a coragem é a ação do coração. E o medo vem muitas vezes da mente, vem algumas vezes do corpo, quando ele sofreu traumas. E ao baixar essa cabeça, essa mente em direção ao coração, nós vamos nos conectando, nós vamos abrindo a mente para que esse medo não nos domine, para que esse medo faça sim parte, seja integrado dentro de nós. Repita aqui comigo, em voz alta, se você puder, mas só na mente, se não puder estar nesse instante falando em voz alta no ambiente que você está. Repita assim: eu sinto medo. Eu tenho a capacidade de acessar meu medo. O medo faz parte da vida. O medo faz parte de mim. Mas o medo não precisa mais me calar. O medo não precisa mais me dominar, fazer com que eu afaste as pessoas, fazer com que eu tenha raiva. O medo, ele vem para ensinar. E quando eu conecto com o medo e sei que ele está aqui para me ensinar como um professor, assim como todas minhas outras emoções, eu ganho a capacidade de me integrar, de me fortalecer. Em medo, você não é mais meu maior inimigo. Você está se tornando um grande professor. Obrigada, medo, por me fazer parar e olhar. Gratidão, medo, por me fazer parar e olhar.
Medo, você pode me impulsionar. Medo, você pode me impulsionar? Medo, você pode me impulsionar. E abrindo os olhos, trazendo aquele espreguiçar. Terça-feira, início de semana. Talvez você tenha sentido o coração ir acelerando, né? Conforme fomos dizendo essas coisas. E é essa abertura para a gente trabalhar o medo de uma outra forma. Gratidão pela presença aqui. Mauro, Ale, a gente está encerrando aqui a mini live, mas logo em seguida já vai ficar aqui no perfil. A gente trabalhou o medo, relaxar a mente em relação ao medo. E amanhã temos trabalhar nosso corpo físico em relação ao medo, cura das ações. Desejo um lindo, lindo dia para nós, que possamos abrir a mente, o coração, os nossos corpos, para não fugir mais, né, desse tema do medo, porque se ele chegou aqui, se a gente se conectou e sintonizou aqui, é porque tem algo para ser trabalhado, integrado. Gratidão pela presença, um beijo e até amanhã.